Olá, meus amados irmãos em Cristo. Nós estamos aqui para falar algo que vem do coração de Deus, para abençoar a sua vida, tá certo? E o tema hoje é: qual é a vontade de Deus na sua vida? Qual é a vontade de Deus na sua vida? Às vezes você tem se perguntado: o que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus? Então, nós vamos falar. No vídeo de hoje estaremos falando algo muito especial, tá bom? Mas desde já eu já peço, por favor, que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que o YouTube venha lhe notificar todas as vezes que a gente colocar novos vídeos, tá certo? E também nos siga no Instagram e no Facebook. Nós vamos falar, no primeiro ponto é sobre Abraão. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse junto comigo o livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, aonde Deus fala. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Observe, meus amados, que Deus, ele se revela para Abraão. Ele faz uma promessa de fazer de Abraão uma grande nação. Fazer de Abraão a própria bênção. Assim como Deus tem promessa também na sua vida. Pode ter certeza. A questão toda é que Abraão, ele creu nessa promessa. Ele obedeceu. Porque um dos pontos que nós estamos falando aqui agora é a obediência. Esse é o primeiro ponto para que você agrade ao Senhor. Porque essa é a vontade de Deus, que você seja obediente. A prova que Abraão obedeceu está no versículo 4, que diz assim: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Observe aqui que Abraão era obediente. Então, se você quer que Deus ele abençoe a sua vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, coloque no seu coração a obediência. Porque foi assim que Abraão fez, ele obedeceu. O nosso segundo ponto, para a gente ter o entendimento que essa é a vontade de Deus na nossa vida, é a confiança em Deus. A confiança em Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, por favor, acompanhe junto conosco, Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Quando você confia na palavra de Deus, observe que a palavra de Deus diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Então Deus, ele inspirou os seus profetas, os seus servos, a escrever a Bíblia, a escrever o livro mais importante do mundo, o livro mais sagrado do mundo, que é a Bíblia Sagrada, tá certo? Então, a partir do momento que você confia nessa palavra, que você confia nas Escrituras Sagradas, então certamente essa é a vontade de Deus. Deus, você vai estar agradando a Deus através da sua confiança na sua palavra, então Deus ele vai lhe abençoar. Eu não sei, meu amigo, eu não sei, minha amiga, qual é o problema que você tem passado na sua vida, qual é a luta que você tem enfrentado. Mas a partir do momento que você confia em Deus, Deus ele faz a obra na sua vida. Às vezes você
seu marido saiu de casa, a senhora está sofrendo. Mas se a senhora confiar em Deus, Deus pode trazer o seu esposo de volta. Se a senhora perder um filho, de repente, para o mundo das drogas, da perdição, Deus tem o poder de trazer esse seu filho de volta. Por causa da confiança que a senhora, que o senhor tem na palavra de Deus. Recapitulando o capítulo, o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que você esteja pronto para toda boa obra, é muito importante você confiar na palavra de Deus. Pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Terceiro ponto, aonde é o ouvir a voz do Espírito Santo. Ter essa sensibilidade. Porque o Espírito Santo, ele quer, meu amigo, minha amiga, meus amados irmãos, que você seja sensível. Muitas pessoas têm um coração duro. Muitas pessoas não querem dar ouvidos à voz de Deus. Deus, ele quer que você seja não somente ouvinte da sua palavra, mas praticante da sua palavra. Tá certo? Mas o ouvir o Espírito Santo é muito importante. Ter sensibilidade. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É bom você entender o que nós estamos falando aqui. Por favor. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que é que um árbitro, ele faz numa partida de futebol? Ele comanda o jogo. Né? Ele aponta, ele diz aonde foi a falta. Ele aponta dizendo ali para o escanteio. Ele aponta para o fim do jogo. Então ele vai guiando todos os jogadores, porque ele é o árbitro, ele é o juiz do futebol ali, naquele momento, né? Então a palavra de Deus diz: seja a paz de Cristo, o árbitro, quer dizer, a paz de Cristo seja para te guiar. Nós temos que ter a paz de Cristo no nosso coração, para que o nosso Deus possa nos guiar. Então, o terceiro ponto é ter essa paz, é ter essa sensibilidade ao ouvir a voz do Espírito Santo. Porque, meus amados, quando você vai fazer algo que não é de Deus, não é da vontade de Deus, então, com certeza o Espírito Santo ele vai falar para você, ele vai dizer: olha, não, você não está certo, você está no caminho errado, porque Deus ele está te guiando. Porque você está querendo ser guiado por Ele. Mas quando você vai fazer a coisa certa, porque você está agradando a Deus, então você vai sentir paz. Você vai sentir uma paz no seu coração, porque você está fazendo o que é certo. O próprio Espírito Santo vai confirmar no seu coração através da paz. Porque tudo que nós fazemos, nós temos que fazer de todo o nosso coração. E naquele momento o Espírito Santo traz a paz. Mas quando a gente faz algo que não é da vontade do Espírito Santo, então nós ficamos preocupados, angustiados por causa da falta da paz de Cristo. Então esse é o terceiro ponto. Seja sensível à voz do Espírito Santo para que você venha ter paz no seu coração. O quarto ponto desse tema, nós vamos falar agora, que é a atitude. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Quando Deus fala para Moisés, ele fala assim: a passagem pelo meio do mar.
Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então, a gente observa que qual é a vontade de Deus para a sua vida? É que você não haja somente com oração. Ah, pastor, eu oro muito. Eu oro. Quando amanhece o dia, eu oro. Meio-dia eu oro. À noite eu oro. Mas não é só orar. Veja que Moisés estava clamando. Mas Deus disse para ele, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, que tomem uma atitude. Então, meus amados, não é só orar, é tomar atitude. Se você quer que Deus se agrade da sua pessoa, então tome atitude. Você tem um sonho, lute pelo seu sonho. Você tem um desejo de ver a sua família buscando a Deus, então fale do amor de Deus para eles. Não só ore, não, mas fale, tome uma atitude, tá certo? Em tudo na sua vida, não é só orar, mas sim tomar atitude. Olha, pessoal, eu tenho certeza, esses 4 pontos, se você fizer, Deus, ele vai estar se agradando de você. Recapitulando os 4 pontos, é a obediência a Deus, a confiança, a sensibilidade ao ouvir a voz do Espírito Santo e a atitude. Tome atitude. São esses 4, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Eu sou o pastor Welton Góes e eu estou aqui à sua disposição para lhe ajudar no que for preciso, tá certo? Por favor, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram e no Facebook e se inscreva no nosso canal. Eu tenho certeza que você vai estar me ajudando e ajudando também a obra do Senhor a propagar o Evangelho de Cristo aos 4 cantos dessa terra. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe, um forte abraço e até lá.